Olá, Nessa aula, a gente vai abordar o projeto de Sistemas de Controle de Espaço de Estados, em particular, o que é o projeto e a utilização da relimitação de estados e os efeitos que esse tipo de ação leva sobre a controlabilidade, a observabilidade e a estabilidade do sistema. O que vai trazer para a gente a direção do que pode ser feito com esse tipo de controle. Até o momento, a gente está trabalhando com controle em que eu tenho a lei para realizar o controle em malha fechada, realimentando a saída. Então, meu sistema está lá, eu tenho a saída y de t, que é realimentada. Então, o controlador compara essa realimentação com a entrada aqui, chamada aqui de v de t. Então, fica v de t menos alguma coisa que atua sobre a entrada, que no caso colocou um k, então uma ação proporcional. E isso gera o sinal de controle, ou a lei de controle U de T. Nós vamos passar agora para uma abordagem diferente, em que, em vez de realimentar a saída, eu realimento os estados do sistema. Então, minha planta tem um modelo no espaço de estados, e esse modelo tem suas variáveis de estados, x1, x2, até xn. Eu vou realimentar esse vetor de estados e vou utilizar uma lei de controle que utiliza esse vetor de estados em vez da saída. E vou conseguir fazer com que os estados evoluam ao longo do tempo da forma que for de interesse. O que vai definir isso daí é o projeto que for feito. Então, é uma abordagem diferente e uma abordagem que se torna interessante para sistemas de ordem maior, que eu consigo trabalhar com um modelo com N equações de primeira ordem, em vez de trabalhar com um modelo aqui que teria uma equação só de ordem N. Então, você pode simplificar e simplifica a análise e o projeto de sistemas, e até a implementação também do controlador de sistemas de ordem maior. A gente vai considerar, para o nosso estudo, um sistema linear invariante no tempo monoentrada. Então, U, que é a entrada, é um vetor aqui de n por 1. Então, o sistema fica x ponto é igual a x mais bu, y cx mais du. Aqui estão as dimensões das matrizes. Eu sempre gosto de colocar bem evidenciado, porque isso ajuda muito a gente conseguir entender qual que é a dimensão de cada elemento que eu tenho que utilizar e como que vai sair nossa análise. E isso nos livros geralmente está colocado, mas está ali no meio do texto, dissolvido, e a gente, quando para poder mexer com o sistema no espaço de estados, a gente fica pensando quem que é N, quem que é R, quem que é M, né? Então, N para a gente aqui vai ser o número de estados, R aqui, que no caso é 1, desculpa, M aqui, que no caso é 1, é o número de entradas, e R aqui é o número de saídas do sistema, nessa representação que está aqui. A lei de controle que nós utilizaremos é a lei U, que é dada por Kx mais V, sendo que K é a lei de controle, é a matriz de ganhos que vai atuar sobre os estados. Aplicando essa lei de controle U na equação de estados do sistema em malha aberta, nós vamos utilizar muito a sigla SMA, nós chegamos à seguinte equação de estados para o sistema em malha fechada. X ponto, A mais BKX mais BV, Y, C mais DKX mais DV. Esse aqui é o sistema em malha fechada quando eu utilizo uma realimentação de estados. Então, minha lei de controle baseada na realimentação de estados, Kx mais V. X é o vetor de estados, K é a matriz de ganhos que eu vou utilizar e V é a entrada de referência. Repara que, comparando um com o outro, o SMF, o sistema de malha fechada, possui uma nova matriz A, que é dada por A mais BK. Então, a ação do controlador sobre a matriz de estados, e, portanto, sobre os autovalores do sistema, está aqui nessa parcela BK, que é adicionada à matriz A. Eu chamo uma atenção aqui nesse momento, que dependendo do autor utilizado como base para a análise do espaço de estados,
utiliza-se aqui U igual a menos Kx mais V ou U igual a mais Kx mais V. Isso vai levar aqui uma diferença que eu vou ter aqui A mais BK, com a notação que a gente está utilizando, U igual a Kx mais V, e eu teria A menos BK se fosse U igual a menos Kx mais V. Por exemplo, se você utilizar lá o livro do Nais ou do Ogata, eles utilizam com menos aqui, então aparece menos nesse local aqui. Mesma coisa, algumas ferramentas computacionais, elas são baseadas com a notação menos, com esse menos aqui, então aqui aparece um menos, então o resultado que a gente obtém computacionalmente vai ser sempre o negativo daquilo que a gente vai obter com a nossa notação aqui. É só questão de referência, né, de convenção. Não muda, muda as equações, mas o significado, o sentido e o funcionamento não muda. Né? Aqui a gente tem o diagrama de simulação desse sistema malha fechada. Então, eu tenho x ponto, que são as derivadas do vetor de estado, integro esse vetor, eu tenho x. Isso aqui é um símbolo de integração nesse diagrama de simulação. Então, aqui eu tenho x que multiplica a x. Aqui eu tenho o sistema entrando aqui U, que é um B, vezes U. Então, aqui dá BU. Só que quem que é o meu U? É V mais K vezes X. Então, eu fiz essa parcela aqui. A mais BKX. E aqui eu tenho também aqui o BV, né, entrando aqui. E eu tenho também aqui na saída YC mais DKX. Então, está aqui C mais DK passando por aqui, X mais DV. Então, esse aqui é o diagrama de simulação e aqui é o caminho de realimentação de estados. Voltando naquela observação que eu fiz, esse menos da lei entra aqui. Né? Nós estamos somando o Kx. Alguns autores colocam esse Kx com um negativo nessa entrada aqui. Apenas questão de convenção, os resultados finais são equivalentes. Ao realizar a realimentação de estados, nós temos alguns efeitos sobre propriedades do sistema. Temos que a controlabilidade ela não varia sobre no caso, né? Sobre a realimentação de estados. Tem esse teorema aqui dizendo que o sistema malha fechada com realimentação de estados é controlável se e somente se for controlável malha aberta. Eu não vou demonstrar esse teorema. Nos livros tem a demonstração, acho que não é necessário. E a outra propriedade de observabilidade, ela não é invariante sobre essa realimentação de estados. Então, ao fazer a realimentação de estados, eu mantenho a controlabilidade. Agora, a observabilidade pode se manter ou não. Temos aqui alguns exemplos que eu vou deixar a solução no SIGA-A, testando a observabilidade e a controlabilidade para o sistema em malha aberta e em malha fechada para duas leis de controle diferentes, leis simples, na verdade, né? Vai ter o K10 e K01. E a gente vai ver que para as duas leis a controlabilidade se mantém, mas a observabilidade se mantém da malha aberta para malha fechada para uma das leis e para outra não. É claro que isso daqui não demonstra que para todo caso será assim, mas é só um exemplo ilustrativo. Vou colocar essa solução no SIGA-A. Já um outro efeito importante sobre propriedade do sistema é o efeito sobre a estabilidade, que é a parte talvez mais relevante para a gente ter uma aplicação desse tipo de método, desse tipo de abordagem. Então, há esse teorema aqui, que diz que se o sistema em malha aberta for de estado controlável, então, por meio de uma lei de controle do tipo realimentação proporcional de estados, U igual a Kx mais V, os autovalores do sistema de malha fechada, ou seja, os autovalores de A mais BK, podem ser arbitrariamente escolhidos. O que isso quer dizer, né? Isso a gente pode entender conceitualmente.
Se o sistema em malha aberta é de estado controlável, eu consigo pegar os estados do sistema que estão em uma situação e levá-los por meio da entrada adequada para a situação que me é de interesse. Então, isso traduz o teorema. Então, a gente pode validar esse teorema com o conceito da controlabilidade. E que lei de controle que é essa? Que entrada é essa a ser aplicada para levar os estados a terem o comportamento que me interessa? É essa lei de controle aqui, U igual a kx mais V. Então, o teorema passa por mostrar que essa lei é capaz de fazer isso. E isso fica também possível de ser compreendido de forma conceitual, é que se eu consigo alterar a matriz de estados em malha fechada, que passa a ser A mais BK, eu consigo encontrar um K que vai fazer com que essa matriz apresente os autovalores que me interessam. Então, os autovalores vão ditar a dinâmica do sistema e a estabilidade do sistema, uma vez que a gente já fez aquela relação dos autovalores com os polos. Então, eu consigo, se eu tiver uma metodologia adequada, encontrar esse K que me garante que os autovalores do sistema sejam aqueles que me interessam. É o que está escrito aqui embaixo, dizendo que eu consigo alocar os polos do sistema malha fechada ou impor os autovalores no sistema, no espaço de estados, do jeito que eu melhor entender, desde que o sistema seja de estado controlável. Com isso, eu vou encontrar, então, uma matriz K que vai permitir com que o sistema malha fechada possua a sua matriz de estados, né? Essa nova A, com os autovalores que me interessam. Então, esse efeito sobre a estabilidade é qual? Se meu sistema for instável, eu posso encontrar uma combinação de matriz K aqui que faça com que esse sistema seja estável. E posso também que ele seja instável, né? Mas normalmente a gente quer fazer que o sistema fique estável, se caso ele não for estável. Então, a realimentação de estados tem um efeito determinante sobre a estabilidade do sistema, que vai ser arbitrado de acordo com a minha necessidade, de acordo com o projeto, de acordo com as especificações de projeto. E o projeto por imposição de autovalores, ou também chamado de alocação, designação de polos, é feito por meio dessa lei de controle K, dessa lei de controle U igual a kx mais V, que utiliza a matriz K, chamada matriz de ganho de realimentação de estados, que vai fazer com que o sistema em malha fechada tenha os autovalores que nós queremos, ou os polos desejados. Eu gosto sempre de fazer essa ligação entre autovalor e polo, espaço de estados e domínio S, porque a gente vem sempre pensando ali no domínio S. E quando vai para o espaço de estados, é importante que a gente saiba que são abordagens equivalentes. Existe uma correspondência entre uma abordagem e a outra. Então, eu vou considerar aqui um sistema monoentrada, é o que a gente faz na graduação, para esse tipo de análise. X ponto é igual a x mais BU, então um vetor unitário, vetor de uma matriz de uma coluna só, né? Y c x mais du. Em malha fechada, eu tenho x ponto A mais BKX mais BV, YC mais DK, X mais DV. Para fazer essa imposição de autovalor do sistema, eu tenho que determinar essa matriz K, que, olhando as ordens aqui, vai ser uma matriz que é um vetor de 1 por n, K1, K2 até Kn elementos. Há 3 métodos principais aí para poder fazer a determinação da matriz K, ou seja, o projeto da lei de controle, que é o método da substituição direta, o método da transformação para forma canônica controlável e o método da fórmula de Ackermann. Na próxima aula, nós vamos ver esse método e depois, na aula na sequência, esses 2 outros métodos. O primeiro método é o método mais intuitivo, mais direto, só que é o método mais trabalhoso e que, dependendo da ordem do sistema, pode levar a uma solução bastante complexa. Já os 2 métodos, tanto da forma canônica controlável quanto da fórmula de Ackermann, são métodos que não são tão intuitivos
mas que vão levar a soluções bem práticas. Fórmula de Ackermann, na minha opinião, é o melhor para fazer solução de forma computacional, e forma canônica controlável é o que eu enxergo que dá menos trabalho manual para fazer a conta, para fazer a solução. Então, vamos, nessas próximas aulas, tratar desses métodos de solução para o projeto do sistema de controle por Hamilton de estados, a determinação da matriz K da lei de controle. Até mais!